4 meses sem postar um vídeo nesse canal. Dia 21 de outubro de 2025 foi o último vídeo que eu postei. E desde então eu não postei nada, não gravei nada, não produzi nada, não criei nada de entretenimento no geral, né? Não sei se isso aqui é bem entretenimento, mas enfim, vocês entenderam. Nesse meio tempo não foi só o YouTube que me desmotivou, né? Eu tô há 4 meses meio desmotivado com várias coisas. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Vamos lá, então, começar direto. Eu acho que a primeira coisa que causa essa desmotivação em mim é a falta de uma rotina, a quebra da rotina, né? E em outubro, tava seguindo a rotina normal, fazendo vídeo, tá em novembro, eu acabei tendo que viajar a trabalho e eu fiquei 2 semanas fora. Essas 2 semanas me quebraram no meio. Eu fiquei indo pra vários lugares diferentes, participando de conferências, essas coisas assim. Quando eu voltei, eu não consegui voltar. Quando eu voltei, eu não consegui voltar à rotina que eu tinha criado antes. Isso, somado com o maior vício que eu já tive, chamado Tarkov, acabou comigo. Esses últimos meses eu fiquei refém de Tarkov. Pra quem conhece, sabe como é. Pra quem não conhece, Tarkov é um RPG de tiro, né? É primeira pessoa, é o jogo mais difícil que eu já joguei na minha vida, mais complexo. Eles lançaram a versão 1.0, finalmente lançaram o jogo depois de anos, e aí eu voltei a jogar, e aí eu tinha essa necessidade de escapar de Tarkov. Como eu falei, é muito difícil, demoraram alguns meses pra eu conseguir. Nesse meio tempo eu fiquei muito desmotivado, né? Porque o Tarkov consumiu toda a minha vida e eu hoje parei com o meu caderninho, já falei pra vocês o poder de usar um caderno, pra descobrir o que eu tenho que fazer pra voltar ao meu auge, né? Da motivação. E eu acho que o meu pensamento que eu usei hoje de manhã pode te ajudar, né? Caso você esteja desmotivado também. Então, primeira coisa que eu fiz, peguei um caderno e comecei a escrever todos os meus pensamentos aqui, né? Então, principalmente eu tava tentando descobrir por que eu não tava motivado a criar vídeos, a escrever artigos, a escrever programas novos de código, né? Que eu sou programador. E aí, essa falta de motivação para estudar, talvez relacionado a IA, talvez relacionado ao trabalho, tudo isso virou, né? Eu foquei no Tarkov, que eu achei que era o maior dos problemas. E o Tarkov, ele tem alguns atributos, né, algumas coisas que eu acho que explicam isso, né. O Tarkov, ele te dá uma sensação de progresso, assim como vários jogos. Então você vai jogando, é RPG, então você tem aquela satisfação de upar de nível, de fazer uma missão difícil, você finalmente conseguir. O desafio, né, tipo, você não tem sede de desafio, o Tarkov é um desafio pra você. Quando você joga Tarkov, o jogo é difícil, então quando você consegue o desafio, você tem aquela satisfação pessoal de conseguir vencer um desafio, então no dia a dia eu não buscava tantos desafios assim. Superação também é a mesma coisa de desafio, você supera os seus problemas, né? Então, essa carga emocional de superar um desafio já é suprida pelo jogo. Adrenalina, como eu falei, o Tarkov é um extraction shooter, então você entra pra fazer sua missão, se você morrer, você perde tudo que você tem. Tem que voltar e fazer de novo. Então é um jogo que te deixa ansioso, né, pra jogar. Tem a competição, porque é um jogo multiplayer, e eu usava ele como um escapismo, porque todas essas coisas já eram supridas no jogo, então eu não precisava buscar elas em outras áreas, né. E aí eu percebi que se eu tirasse o Tarkov de uma vez, ia ficar um vazio, porque não necessariamente eu ia conseguir de cara voltar com alguma coisa que suprisse tudo isso de uma vez, né. Provavelmente eu ia ficar só bundando sem fazer nada, passando Reels no celular. Não porque eu deletei o Instagram alguns meses atrás, já fiz um vídeo sobre isso também, mas enfim. Seguindo em frente, eu fiz um mapa mental aqui das coisas que foram acontecendo ao longo dos meses, né, novembro. Cheguei à conclusão que para eu achar motivação para continuar e voltar, eu preciso descobrir qual que é o motivo de eu querer fazer as coisas que antes me deixavam feliz e hoje em dia não me deixam tão feliz assim, né? Ou pelo menos eu não busco fazer elas para me trazer felicidade. E eu anotei 5 coisas que para mim são as coisas que me traziam uma rotina e traziam essa satisfação pessoal, né? Então, não necessariamente na ordem de importância, mas trabalho, YouTube, estudar alguma coisa difícil, tipo mandarim. Atualmente estou estudando mandarim. Já estudei desenvolvimento mobile, já estudei desenvolvimento de jogo, né? Então já estudei várias coisas. Fazer música, por exemplo, era uma coisa que eu usava antes do YouTube, quer dizer, no meio ali do YouTube, para expressar minha criatividade. Academia, eu era powerlifter, então eu tinha aquela progressão, né, de querer aumentar os pesos toda vez e tudo mais, até eu ter minha lesão na lombar. Não foi levantando peso, foi botando a barra no hack. Tosco, é assim que a galera se machuca muitas vezes, né? Eu fui uma delas. E jogar, né? Que é a parte mais difícil, porque é comum hoje em dia você escutar as pessoas falarem que elas ficam mais tempo scrollando a biblioteca de jogos do que realmente jogando. Então o que eu fiz foi basicamente pegar essas 5 áreas da minha vida, que são as áreas que atualmente eu acho que são problemáticas, e eu fui anotando qual é a motivação por trás de cada uma delas, pra eu fazer essas coisas, né? Não necessariamente a minha motivação, mas motivações aleatórias, genéricas, enfim.
Ou a gente vai focar no YouTube, eu vou falar o que eu anotei pro YouTube, o que eu vou fazer a partir daqui para melhorar no YouTube e os próximos passos no canal também. YouTube, as motivações que eu anotei aqui que talvez sejam relevantes. Expressão de criatividade, eu acho que a gente, os seres humanos no geral, tem essa necessidade de se expressar criativamente. Não necessariamente fazendo artes, né? Tipo, fazendo um vídeo pro YouTube. Desenhando, pintando, cantando, tocando algum instrumento, ou escrevendo um código, ou então fazendo uma pesquisa. Enfim, são coisas que precisam da sua criatividade. Você precisa parar e pensar, né? Naquele problema para resolver aquele problema de uma forma criativa. E é uma coisa que a gente não faz muito hoje em dia, porque a gente tem IA, que faz tudo pra gente. A gente tem internet, então a gente só pesquisa a resposta direto. Quando digo a gente, eu querendo dizer de uma forma genérica, né? Feedback, então talvez o fato de você fazer um vídeo, alguém te responder um comentário, você interagir, essa interação possa ser uma motivação. Ser visto barra lembrado, isso é uma coisa tipo, eu não tenho muito esse sentimento, mas eu anotei de você estar deixando um catálogo virtual, né, do que você está fazendo, e aí no futuro vai continuar lá, né, a menos que o YouTube exploda, né? Uma coisa que eu acho legal disso é que eu mesmo tenho o costume de anos em anos, assim, eu vou nos meus vídeos antigos e eu assisto pra lembrar como era aquela época, né? Então, às vezes eu vou no meu vídeo antigo jogando Modern Warfare 2, ou então meu vídeo de zombies, ou então até meus vídeos mais recentes, de quando eu voltei, quando eu comecei a fazer live na Twitch, por exemplo, ver como é que era o vídeo e lembrar como eu era naquele momento. Isso eu acho legal. Dinheiro, eu não acho que isso seja um fator pra mim, porque todas as vezes que eu consegui monetizar meus canais do YouTube, eu parei de fazer vídeo depois. Bem quando eu ia começar a ganhar dinheiro, eu parei de fazer vídeo. Então eu não acho que dinheiro seja motivação pra eu querer fazer YouTube, né? Fama, também não sei, porque sempre que eu começo a ganhar inscritos e o canal começa a ganhar atração, eu paro de fazer vídeo. E a rotina, né? Que o YouTube pra mim sempre foi uma ferramenta facilitadora de criar uma rotina, assim, né? Porque eu tenho a minha rotina de gravar um vídeo, de editar um vídeo, pensar num roteiro muitas vezes. Às vezes, quando eu fazia live, fazer live, pensando no vídeo, editar e tudo mais. E isso acaba criando uma rotina no seu dia a dia, no meu dia a dia, pra eu poder parar, pensar nisso e meio que meu dia tem pelo menos alguma estrutura, né? Ao redor disso, né? De coisas que me fazem querer criar, querer fazer, enfim. A rotina ainda existe, obviamente eu trabalho, então eu tenho que fazer coisas no trabalho, né? Eu tenho reuniões, eu tenho que produzir, enfim, programar, eu tenho que criar documentação de várias coisas e tal, mas não é a mesma coisa, né? Essa rotina de você acordar todo dia no mesmo horário, com uma motivação de fazer as coisas de manhã. Hoje em dia eu acordo desmotivado pra trabalhar, assim, eu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, mas não tem aquela mesma vontade de fazer, sabe? Eu tô fazendo porque tem que fazer, não porque eu quero fazer. Muitas vezes, né? Tem coisas que eu ainda gosto de fazer, mas enfim, vocês entenderam. E eu não sei qual que é a real motivação por trás do YouTube pra mim. Eu vou começar a voltar a fazer vídeo, como vocês estão vendo esse vídeo, eu vou postar, né? Ele tá. Se você tá vendo ele é porque ele foi postado. Eu pensei em usar o YouTube como uma forma de engatar essa minha volta, né? A motivação do dia a dia, enfim. E eu vou usar também os vídeos aqui pra tentar descobrir a motivação por trás dessas outras áreas, essas 5 áreas da minha vida que eu falei que precisam de melhora. Começando no YouTube, o que eu pensei pra melhorar o YouTube? Peguei todas as coisas que eu não gosto do YouTube. Primeira, thumbnail. Porra, quando eu faço vídeo pro YouTube querendo pegar view, eu faço 4, 5 thumbnails, fico trocando até as views começarem a subir, eu fico trocando, tem A/B test e tal. Não vou fazer thumbnail. Parei com thumbnail. Thumbnail vai ser automática do YouTube. Segundo, edição. Ninguém gosta de editar vídeo do YouTube, só editor. Tem muito editor que também não gosta. Eu não vou editar meus vídeos, só vou cortar as partes que eu errar ou quando ficar muito tempo sem som. Terceiro, para facilitar, eu só posso postar vídeo gravado na webcam ou no meu celular, na câmera. Não vou gravar a tela de nada, ao menos que eu grave com o meu celular, filmando a tela, né? No caso, quando eu fizer o vídeo de jogar, eu vou ter que gravar alguma coisa, eu não quero gravar a tela, eu quero gravar eu jogando. Enfim, não quero gravar telas, com exceção de caso eu faça alguma coisa diferente, que precise de participação de alguém de fora que não esteja comigo, eu gravo a tela, talvez o Discord, numa reunião, enfim, alguma coisa assim. Eu vou postar 5 vídeos durante 5 dias, esse é o primeiro vídeo, vou ter mais 4 vídeos em dias seguintes, então hoje tem YouTube, amanhã talvez seja de trabalho, mandarim, enfim, algum deles, eu não sei qual que vai ser a ordem ainda, eu vou gravar todos os dias, durante 5 dias, editar e postar pra tentar começar uma rotina e me movimentar. Porque depois que eu começo a postar, eu continuo. E como você pode usar isso ao seu favor? Cara, eu acabei de te dar todas as ferramentas, né? O que te motiva? Por que te motiva? Tenta descobrir isso. Tenta pegar aquela coisa, aquela sua pequena parte do seu dia que você sabe que consegue engatar outras partes do seu dia. Talvez seja academia, talvez seja estudar, talvez seja jogar,
Talvez seja, enfim, qualquer coisa que você vai saber, porque você se conhece melhor do que ninguém. Pega essa parte, escreve no papel tudo que você não gosta de fazer dessa parte que você não tá fazendo. Por exemplo, eu gosto muito de ir pra academia, só que eu odeio fazer cardio, não tô indo pra academia. Cara, vai pra academia e não faz cardio, só vai pra academia. Não pensei em mais exemplos, fiquei aqui alguns segundos em silêncio pensando em alguma coisa, não pensei em nada, mas é isso. Bom, talvez nos próximos dias eu consiga achar alguma solução que te ajude. Então é isso. Valeu por ter assistido esse vídeo. Até amanhã.